noite aos nossos telespectadores, aos internautas, aqueles que nos assistem. Estamos gravando mais um episódio de A Maçonaria e a Humanidade. Então eu digo boa noite para vocês, mas o episódio vai passar durante o dia também na nossa emissora, durante a noite, algumas vezes por semana. Sempre digo que a intenção de falar sobre a maçonaria, justamente, primeiro, que ela não é secreta, ela é discreta. Segundo, que muitos interpretam mal a nossa ordem, a maçonaria. Acho que a maçonaria é do Satanás, é do capeta, sei lá, essas coisas que as pessoas às vezes comentam por falta de conhecimento. Né? Porque a maçonaria foi, de certa forma, muitos anos ela foi secreta, ela realmente, porque era perseguida, e nós já falamos aqui sobre o programa Porquê, né? O pessoal tinha medo da força, né, de uma ordem de pessoas unidas, né? Pessoas unidas têm muita força, né? E a própria religião tinha força porque achava que a maçonaria era uma religião e não era. Mas hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o que o maçom é, o ser humano. Nós dizemos maçom porque é o que a gente tenta dentro das nossas reuniões é nós aprimorarmos como ser humano, principalmente usando muito a filosofia. A filosofia é a mãe, né, de tudo, até da própria física, qual eu faço parte, sou físico, porque é através da filosofia que a gente busca confirmar o que é dito pelos filósofos, que eles entendem. A filosofia é a busca do conhecimento sobre o amor, sobre a vida. Isso seria a filosofia. Então, nós vamos conversar um pouco sobre o que a gente precisa, né, de certa forma, melhorar. E assim não é só os maçons, é qualquer ser humano, isso que é importante, né? Vamos falar um pouquinho sobre qualidades, né, do ser humano. O ser humano tem defeitos e qualidades. Nós estávamos comentando antes de gravar o programa que nós, né, a gente reconhece que a gente tem às vezes muito mais defeito do que qualidade, mas é difícil a gente aceitar isso, né? Mas a gente vai falar assim hoje mais leve, vou pegar mais leve, vou pegar sobre a qualidade. E uma das qualidades que é importante no ser humano é a confiança, ou seja, ele se mostrar confiante, ele ser, né, a pessoa poder confiar no outro, né, no seu semelhante. Então nós vamos falar um pouquinho sobre confiança, né? Porque a confiança no fundo, assim, eu vou deixar para meus irmãos de mesa, mas é a crença de termos no caráter bons valores e a lealdade de alguém. Então isso é confiança, né, de certa forma. Mas vamos esmiuçar um pouquinho. Vou pedir para o primeiro cumprimentar os nossos. Boa noite a todos, internautas, telespectadores, distinta mesa, obrigado pelo convite, irmão Florencio, companhia sempre agradável com o irmão Maior. Estamos aqui hoje então para mais uma vez abrir nossas entranhas aí, né, desmistificar as coisas e fazer também a nossa reflexão interior, que é sempre importante, né? Eu acho que o tema é extremamente interessante, né? E quando a gente começa a falar entre defeitos e virtudes, a gente praticamente tem que sempre estabelecer que é o grande mote, né? Que é a maçonaria, que é feita por homens, né? Então, homens são seres imperfeitos, né? Filhos do pecado original, que tentam, né, dentro dessa fraternidade, polir, né, melhorar, exacerbar suas virtudes e ao mesmo tempo enterrar os seus vícios, né? Poder valorizar mais os lados positivos que os negativos. Mas obrigado. Confiança, tolerância, prudência, né? Não é obrigação de maçom, é obrigação de todo ser humano. Todo ser humano, né? Vontade. Boa noite, internautas, boa noite, telespectadores. Obrigado mais uma vez pelo convite do irmão Florencio, a gente está aqui. Mais uma vez o irmão Roberto aqui nos auxiliando, agradabilíssima e extremamente confiáveis presenças de pessoas, né? Dentro do aspecto, a gente, acima de tudo, olha sempre confiança, até onde a gente vai estacionar o carro, tá? Pensando num lugar mais claro, um lugar confiável. Assim são as pessoas, né? A gente quer que sejam confiáveis, honestos, né? De boa índole, mas, enfim, somos seres imperfeitos e a gente está aqui sempre para melhorar isso dentro do possível. É um dos nossos objetivos, se não o principal objetivo da maçonaria, é melhorar o caráter do ser humano. Obrigado, e realmente a gente melhorando, nós mesmos, né? Melhorando junto com nossos irmãos da maçonaria, enfim, a nossa família, e assim vai indo, o nosso bairro e a nossa cidade, e aí conseguimos um mundo um pouquinho melhor, com um pouco mais de qualidade. E a confiança, como eles estavam dizendo aqui, né,
é muito importante, mas hoje nós reconhecemos na realidade como é difícil confiar em alguém. Como está difícil, como a humanidade vem se perdendo de certa forma, né? E a gente busca, como maçons, tem pessoas que não são, mas são pessoas corretas, pessoas que também buscam o que o maçom busca, né? O maçom tem aquela obrigação, aquela coisa de unidos tentar realmente melhorar. Mas é importante, porque a confiança está difícil. A mesma coisa a gente vai falar um pouquinho agora, né? Que na tolerância. É outra coisa que a gente vê pessoas se matando aí, pessoas brigando, pessoas completamente intolerantes, né? Talvez por esse mundo agitado, pela situação que a gente se encontra, né? O ser humano, afinal de contas, ele não é robô, ele é ser humano, né? Tem sentimentos. Então a gente vai falar um pouquinho, gostaria até que o Mariotti, nosso irmão aqui, nos falasse um pouquinho sobre a tolerância, né? A capacidade de perdoar, a capacidade de procurar o motivo das coisas e não sair julgando, enfim, a tolerância. Eu penso que a tolerância é uma ideia, muitas vezes, de fácil entendimento, né? Temos que tolerar, a gente pensa alguns fatos, algumas situações. Claro que sempre pode acontecer e aí vem o grande motivo da gente analisar como o ser humano se comporta, no momento em que tu sofreste alguma situação e que tu tem que tolerar o caso. Aí a coisa vai realmente aflorar aquele sentimento de que tu precisa tolerar uma determinada situação e nem necessariamente, muitas vezes a gente tenta e se esforça internamente para conseguir isso. Aí acredito que devamos seguir o que nos foi sempre ensinado, o que nos foi instruído, ainda que o interior da gente muitas vezes revoltado por alguma ação que a gente não concorde, né? Mas a gente tem que, dentro do princípio, dentro da estrutura humana, né, tentar tolerar, saber que devemos tolerar. São pequenas coisas em relação à nossa vida como um todo isso. Então, um gesto, sei lá, indevido, a gente vê muito em trânsito isso, que termina em verdadeiras catástrofes, né? Alguma coisa por um motivo banal. Uma pessoa não viu, deu uma fechada no outro, ele irrita, vai atrás e dá as maiores confusões. Então a gente tem que tentar praticar o instinto humano, de quando isso acontece se revoltar e tentar tirar uma satisfação de imediato. Acho que a tolerância é o antagonismo da reatividade, né? Exatamente. Porque na reatividade a pessoa tem aquele impulso que muitas vezes ele é motivado por uma emoção destemperada e que muitas vezes, né, a pessoa na busca daquele ponto do equilíbrio vai tomar uma atitude inusitada, às vezes agressiva e de consequências às vezes muito Trágicas mesmo. Trágicas. Então eu acho que a tolerância é o grande exercício de saber o momento de respirar e aceitar também as individualidades. Quantas vezes a gente não tem algum momento na nossa vida pessoal, um desagravo com alguma pessoa que comete um ato e você já tem aquela sensação, saber entender de uma forma não egoísta que as pessoas também têm os seus problemas, têm as suas fragilidades, que ninguém necessariamente precisa pensar igual e que dentro disso tu tem que aceitar essas diferenças e ao mesmo tempo aceitar que tu te coloque numa posição, né, de proteção, de retaguarda. A tolerância é o ato de aceitar as diferenças e de respirar, né? Porque eu sempre tenho um parâmetro muito interessante, né? Tu quer fazer um negócio com um americano, é fast food. Tu quer fazer um negócio com um asiático, leva 6 meses. Porque a história das civilizações e do tempo para eles é infinitamente diferente. Então muitas vezes a gente tem que dar uma parada, uma respirada, esperar um pouquinho, para depois saber dosar uma palavra, acolher uma pessoa, saber respeitar. Eu acho que o ato da tolerância é uma arte das mais difíceis que se tem, né? Eu complementando assim, né? Eu diria até para o pessoal refletir bem. Às vezes eu faço palestras sobre o ser humano, tal, até na área da física mesmo, da ciência, né? Da energia, vamos dizer assim. E eu sempre digo, né, que preste atenção o que é o amor, né? O que é a paixão e o que é o ódio, né? Vocês vão ver que está tudo dentro do amor, né? Então, amor, ele é pautado pela própria razão.
Né? Isso é o amor. Aí tu vai saindo para a esquerda, a frequência, a tua emoção vai modificando, vai aumentando, tu passa por diversas situações até chegar na paixão e ela te cega, porque é um extremo. A paixão cega porque é um extremo. Né? Vamos dizer, um descontrole emocional muito forte. Para o outro lado, nós temos o ódio. É o outro extremo do amor. Ou seja, tu vai descontrolando e chega um momento que tu está com ódio e com ódio tu faz bobagem, faz besteira porque te cega. Então, ambos os extremos de uma emoção, de um sentimento, extremos, né, ambos são prejudiciais, ambos nos tiram. Né? E como disse os irmãos aqui, e o mano Roberto aqui, sobre respeitar a opinião de outros, né? Também analisem bem assim, ó, o que é a verdade nessas alturas para ter tolerância? O que é a verdade? A verdade do irmão Roberto aqui, do Mariotti, a minha verdade, a de vocês estão assistindo, de cada um de vocês, são diferentes. Não existe uma única verdade, não existe isso. O que é a verdade? Naquilo que tu acredita, é naquilo que tu aprendeu, e não é só didática, não, na experiência de vida, na tua criação que teve com teus pais, enfim, ou criado em orfanato, não importa. O meio ambiente faz tu criar a tua verdade naquilo que tu acredita. Então, eu não deveria, pelo menos, e a gente faz muito isso, sair julgando, questionar a tua verdade aí do outro lado. Né? Questionar a verdade do meu irmão aqui, questionar a verdade... Não, desculpa, contestar a verdade dele. Não deveria. Deveria questionar a minha verdade. A dele, não vou questionar a minha em relação a dele. Comparar a minha verdade com a dele e tirar o máximo de aprendizado com a verdade dele, misturando com a minha, tirar o que tem de melhor entre as duas verdades, porque a verdade não é absoluta, né? A pessoa pode acreditar numa coisa e infelizmente, né, ela acredita naquilo e aquilo é a verdade dela, né? E não pode não ser a minha. E fazendo uma correlação, aproveitando o gancho, o que isso tem a ver com a maçonaria? A maçonaria é o instrumento que nos direciona a ser mais tolerantes, a que nos dê esse tempo, é uma filosofia que nos ensina a parar, não, tu tem que parar, pensar e ver se isso realmente é o correto ou não e daí então tentar tomar uma atitude mais coerente, né? Mais sensata. Uma provocação para o irmão Mariotti. Vamos lá. Estamos aqui inspirados. O maçom é um indivíduo que tem uma autocrítica muito mais apurada e exigente? Deveria ser. Mas, entretanto, é um ser humano também, né? Mas a maçonaria nos ensina que a gente tem que ter uma autocrítica, tem que autoanalisar sempre e verificar isso, mas ainda assim, como em qualquer situação, em qualquer local do mundo, né? A gente é ser humano, e o ser humano como tal é falho, né? A ideia é muito boa, colocar ela em prática é difícil, a gente tem que se autodisciplinar, tem que... Em todos os meios existe alguns, né? É como diz aquele ditado, né? Todo mundo tem o direito de ter a sua opinião e eu defenderei irrevogavelmente o direito de tu te manifestar, mesmo sempre que eu não concorde. Perfeito, justamente. É verdade, posso não concordar com a tua ideia, mas vou defendê-la. Ter o direito de responder e te manifestar totalmente. E é assim que tem que ser, né? Seja nas questões religiosas, nas questões clubísticas, políticas. As pessoas podem relações interpessoais, os seus gostos, as suas preferências, mas não necessariamente, né? O que diria do mundo se todo mundo gostasse de amarelo, todo mundo de azul, ou vermelho, preto, né? Que seria do verde, né? Por exemplo, outra. Uma das características do ser humano, né, que é muito importante, honestidade. Bom, honestidade é difícil de tudo, por incrível que pareça, né? Eu diria que honestidade é agir de acordo com aquilo que a pessoa acredita ser correto, ou seja, suas ações são pautadas nos seus valores morais e éticos. Mas e aí, né? E por isso que eu gostaria da opinião de vocês também a respeito disso, porque parece simples, uma palavra simples, assim, não, você é honesto, sou correto. E aí, até onde vai isso, né? Quem é honesto costuma ser coerente nas ações e nos discursos, no dia a dia, vivendo de acordo com quem acredita ser verdadeiro e bom. Então, veja bem, é muito profundo isso. O honesto, ele age de acordo com aquilo que ele acredita que é verdadeiro e que é bom.
E muitas Exatamente, vezes, né, muitas vezes o que ele acredita pode não necessariamente ser ser para verdadeiro, outro, verdadeiro para outro, e Ser aí ele não está verdadeiro e bom para mim, não tanto para ele. e não quer dizer que ele E seja as- desonesto. e Né? as coisas são culturais, porque É verdade. dependendo do que a pessoa acredita, a gente entra num binômio que é ética e moral, que são coisas distintas. Você diz, muitas valores vezes, morais né? e éticos, como diz aqui, né? E o conceito aristotélico, né, que é um dos primeiros princípios de quando se estuda o direito, né, ele defende que o ser humano ele é um ser político, né, como os gregos viviam na polis, né, que aí vem a origem da palavra político. Já tinham dentro da designação do verbo da palavra a sua capacidade de fazer as suas interpretações, mas tudo era muito regido pelas questões éticas e morais. Muitas vezes a gente questiona uma atitude X, vamos supor, numa determinada região do mundo, e outra? aqui para nós beira absurdo, para eles é considerado normal. Então as questões de ética e moral é muito difícil, mas eu acho que o mais importante é o seguinte, é a pessoa saber que ser honesto não é virtude, é obrigação. Obrigação. Dever, Né? obrigação. E agir da maneira mais correta dentro dos ditames culturais, né? De não afetar ou não afetar questões religiosas, respeitar os direitos do indivíduo, o meu direito termina quando começa o do outro cidadão. sempre. Sabe falar assim, uma Tudo coisa isso aí, importante sobre né? a cultura de um povo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, assim, bem típico, né? Eu não me lembro se é os guaranis, enfim, é uma tribo de índio, né? Aliás, mais de uma, em que nós temos preconceito, nós que eu digo nem todos, até está se perdendo o preconceito do homossexual, por exemplo, homossexualismo, né? Está se perdendo o preconceito com o tempo, a lei favorecendo, a lei mostrando, né? Mas existe muito preconceito ainda. E para você ter uma ideia, quando nasce uma tribo, né, dessa tribo indígena, em que se manifesta a feminilidade naquele índio, naquele ser humano ali, naquele homem, Aquele recém-nascido. né, recém-nascido, ele vai se crescendo como homossexual, vamos dizer assim, né, todos aqui a feminilidade dele, os índios consideram ele, a tribo considera ele uma pessoa especial, uma pessoa que é homem e mulher ao mesmo tempo, uma pessoa que vai entender os homens e as mulheres da tribo igual. Né? Então veja que é a cultura, é bonito, né? A cultura, né? Eles consideram que é uma pessoa de dois sexos e que vai então uma pessoa especial porque ela vai conseguir orientar tanto mulheres quanto homens da tribo. É interessante cultura. Eu acho que o grande segredo quando tu visita um país é você pelo menos antes estudar as culturas daquele país, né? até para você saber como se porta, né? De não agredir, de não infringir, Não e também cometer nenhuma gafe. nenhum delito ou uma gafe, de não se expor, né? É verdade. Né, eu acho que a gente tem isso muito claramente nos países de origem muçulmana, né? Juntamente com os africanos, os asiáticos, É verdade. os americanos, são culturas. Quem está certo, quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. São questões culturais e que têm a sua origem de séculos, né? Milênios que podem justificar as coisas. Eu acho que nós é que temos que saber se portar sem agredir e se adaptar aos momentos. É verdade. Vamos aproveitando, porque engraçado que o tempo aqui passa rápido. Parece né? que a unidade de tempo muda. Cada episódio Mas na hora da aqui pizza já de novo. já está quase na... Na hora da pizza. Esse programa aqui ele é patrocinado pelas pizzas de Aproveitando. Nápoles, viu? Eu estava bom me lembrar, porque depois o patrocinador vem cá e me cobra, né? Mas como? Né? A gente está até não esperando, botei a é só caixinha mandar aqui que a gente agora. está esperando a pizza. Eu botei, mas é a pizza de Nápoles. Eu vou dizer para vocês, aquela de borda dobrada, recheada, meu Deus, não tem coisa melhor. Tá? Mas enfim, vamos tocar agora mais um assunto, talvez tenha mais um assunto pela frente, vamos ver, né? Mas que é muito importante, sinceridade. Olha como é complicado, assim, aparentemente, sinceridade. O que é a sinceridade? É a característica da pessoa ser franca, ser honesta, ser leal. É isso normal, né? No seu discurso, nas formas com que ela age, com que ela fala, enfim, tá? Ideias e crenças, ela ser sincera, ela ser. Mas tem um porém. Muitas vezes tu é sincero e impulsivo na tua sinceridade e tu vai ser visto diferente. Tu vai ser visto como uma pessoa inconveniente, mal educada. Agressivo. Inclusive a gente tem um novo termo agora, o sincericida. O cara aquele que diz alguma coisa com a maior das boas vontades, ou bem intencionado
mete os pés pelas mãos, é o sincericida. Justamente. Então, assim, a sinceridade é uma coisa assim que a gente gostaria aqui que meus irmãos de mesa tocassem na opinião deles, né? Porque não é tão fácil ser sincero, não. E vamos dizer, uma obrigação, temos que ser sincero, dizer aquilo que a gente pensa. Será? E se isso magoar alguém? Será que vai sinceridade? Uma coisa é verdade, outra coisa é sinceridade. Ser sincero é ser transparente, porque muitas vezes o ser sincero, a pessoa também tem que medir as próprias palavras, porque às vezes a sinceridade, da forma como tu te manifesta, se você não colocar uma mensagem de uma maneira muito tranquila, a pessoa pode se sentir agredida, invadida. Claro. Eu acho que a gente vive tempos muito modernos das redes sociais, das mensagens instantâneas escritas. Uma vírgula mal pautada, uma reticência mal empregada pode mudar completamente o sentido de uma manifestação, né? Não, com certeza. E eu acho que a sinceridade é esse ato, entre a pessoa ser transparente, ser autêntica, mas também ter cuidado para também não se não destrambelhar a língua de uma maneira que possa de alguma forma constranger, agredir a outra pessoa, né? A gente pode inadvertidamente, digamos assim, né, colocar alguma coisa e subentender eu ia fazer uma brincadeira inadvertidamente uma segunda. Eu ia mostrar assim, ó, como uma vírgula é tão importante. Quer ver uma coisa? Dá só rapidinho aqui. Ó. Veja bem, tenho 3 vacas, vendo 2, ganho mais 3. Com quantas vacas eu fico? Será que fica com 4, com 6? Quantas vacas fica? Isso é só uma questão de vírgula, pessoal. Só de vírgula. Tenho 3 vacas, vendo 2, vírgula. Vendi 2, vírgula. Tem 3, já fiquei com 1. Vendi 2. Ganho mais 3. Com quantas eu fico? Perfeito? Né? Aí a vírgula vai transformar o verbo em olhar, né? Ou vender. Dependendo da posição. Dependendo da posição que tiver a vírgula. Colocada a vírgula, né? Então, assim, a vírgula defende o verbo ver ou vender, né? Então, uma vírgula, né? O cara pode sair da forca, ser liberado na época tinha os governadores, né? Os presidentes. Tinha aquela máxima, um verbo que a gente... que tinha o perdão, né? O perdão dos frase que a gente ouvia no colégio. Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Em princípio, não faz o menor sentido, né? Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe, ponto. Claro. Do fazendeiro era também, vírgula, o pai do bezerro. A bela flor daquela nossa, da língua portuguesa, né? A tão contestada gramática, fundamental para tudo, né? Porque hoje em dia... Muitas vezes ignorada. Muitas vezes ignorada e subestimada. Né? A nossa língua é muito bonita, né? Então, acho que todas as pessoas poderiam se dedicar bastante mais a aprimorar. Hoje a gente faz tantos termos, aproveita, americaniza, né, latiniza outros termos. A nossa língua é tão perfeita, rica. Né? Tão rica, tão bonita, né? Com escritores tão fantásticos. Acho que isso é uma coisa que segue aí a dica, né, aos nossos telespectadores, internautas. Esses assim, dias eu recebi... estudem a língua portuguesa, né? Esses dias eu recebi um desses vídeos que a gente recebe na internet de um estrangeiro, eu não me lembro de onde ele era, mas ele era japonês, alguma coisa assim, tinha aqueles traços, né, asiáticos, enfim, né? E ele falando que a língua mais bonita que ele considera como tal é a portuguesa, acima da francesa e da italiana, que eles são as línguas que eu mais gosto. Quer dizer, já deu para ver naturalmente que ele tinha uma predileção pela origem latina, ali, né? Do latim. Mas o que acontece? Aí ele começa a falar e expõe tudo sobre cada muito bonito, e a gente não presta atenção nisso, que a nossa língua portuguesa, na verdade, é uma língua muito bonita, né? Sonora, né? Ainda que não nos pareça como tal, mas, quando dito por um estrangeiro, a gente olha com outros olhos. E aqui fica uma dica, né? Quem tiver a oportunidade de visitar Portugal, os países ibéricos lá, um grande centro de exposição da maçonaria lá, onde muitas origens lá, então um lugar muito bonito, né? Isso, riquíssimo. Né? Se quiser ir mais perto, nós temos lá o Museu do Lavradio, no Rio de Janeiro, né? É maçônico, né? Então, aquele museu lá é um espetáculo que tem lá naquele museu, né? Sobre a maçonaria, inclusive a independência do Brasil, tem várias, a ata da reunião dentro da loja maçônica discutindo a independência do Brasil naquele museu, né?
pela maçonaria. Então, isso é importante mesmo. Quem puder, né, vai conhecer um pouco Vai melhor. conhecer um pouquinho, dá uma passada. Um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a prudência, que é outra coisa tão importante, pessoal. A prudência evita perigo, evita a pessoa é precavida, a pessoa que é prudente, né? Ela vai pensar principalmente antes de falar e de agir, quem é prudente. E normalmente a gente fala sem pensar, muitas vezes ou age sem pensar também. E isso pode trazer consequências ruins, reações, né? Ação e reação, causa e efeito, né? Sempre. Então, uma ação consequentemente vai ter uma reação. Agora, se é boa ou se é ruim, depende da tua ação, né? Vamos falar um pouquinho sobre prudência. E o que os irmãos, né, a opinião dos irmãos sobre como você adquirir essa prudência, como que também não deixa de ser um controle, né, que tu tens que ter para tu pensar antes de tomar uma atitude, pensar antes de falar. Prudência e caldo de galinha não vai dar para ninguém. A prudência é antecedida da tolerância. Eita, Justamente. Justamente porque na hora da prudência a pessoa vai conseguir medir os seus atos para ver as suas consequências, né, que podem ser boas ou ruins, mas a tolerância é aquele ato em que a pessoa ainda para, respira, aceita e aí a partir da prudência vai tomar uma atitude, né? É uma questão, acho que uma leva a outra de uma certa forma. Uma leva a outra, né? E é difícil, de novo, de administrar. Normalmente, quando tu toma um susto, um baque ou alguma interpelação de alguma maneira inesperada ou inóspita, digamos assim, tu tende a, num primeiro momento, ser um grosseiro, né? Aí a gente teria que, na verdade, tem que parar a pensar o que foi realmente, né? É difícil, né? Olha, nós estamos comentando algumas coisas aqui sobre as qualidades nossas como seres humanos, né? Depois, um dia, eu quero comentar também num episódio os nossos defeitos como ser humano, para a gente se olhar um pouco para dentro e tentar, né, evitar. Aí o programa vai ter que ter umas 3 horas. Né? Porque defeito tem bastante, né? E novamente lembrando aos nossos telespectadores que isso tudo, a gente quando está na maçonaria, a filosofia maçônica nos cobra, da mesma maneira que a gente está expondo aqui, fica nos mostrando aos poucos, né, como a gente deve proceder ou como não, né? Não sei. Isso é importante. Fazendo uma ligação, não parece, os caras estão falando toda, não. Estão querendo dar moral para nós, né? Filosofia. É a filosofia maçônica, por isso os episódios são a maçonaria e a humanidade. É o que se tenta justamente entre os irmãos na reunião maçônica, evoluir esse lado, a gente olhar para dentro, né? A gente conversar entre irmãos e aí a gente, claro, consegue um olhar para dentro do outro, olhar para dentro de si, e a gente vai trocando ideia, né? É como eu disse, a filosofia, por incrível que pareça, a gente é assim, cara é filósofo, o cara está filosofando, como se fosse pejorativo, mas a filosofia é a busca da verdade, né? É a busca da verdade sobre o amor, sobre a vida, sobre o universo, e a ciência é filha da filosofia. A ciência vai tentar comprovar em laboratório aquilo que o filósofo falou, né? Simples, bem assim. Nós temos aquele o René, se não me engano, o filósofo que ele... Descartes? Isso, Descartes. Lá em 1750 e poucos ele disse que o corpo era duplo, porque dentro do corpo tinha o corpo e a alma. Quando saía do corpo, o corpo não pensava. Hoje a ciência comprovou em laboratório que existe o corpo físico, que é pura energia, mas condensada forma o corpo físico. Existe uma energia que a ciência chama de essência da vida, porque ela é pura, é única, é inteligente, é racional. E por que isso? Porque ela é feita de uma única partícula, ela não tem como ser dividida. E ela mora no ser humano, a princípio no cérebro, que controla todo o ser humano. Então é como se fosse essa energia, essa ciência da vida hoje como ciência, se fosse aqui o Florenço, aqui o An, comandando o corpo dele, que é o computador. É mais ou menos para dar um exemplo bem brusco, né? Meu corpo é meu computador e eu sou dono dele e eu comando ele né? E eu sou inteligente, eu sou isso, aquilo. Então, assim, a evolução da alma ou do espírito, chama como quiserem, né? Ela é importante justamente por isso. Um corpo saudável tem muito mais chance, né, de se aprimorar, inclusive. Ser ético, moral, ser respeitoso, ser decente, ser honesto, não é virtude, é obrigação. É obrigação. O importante é que a pessoa consiga, dentro da sua vida, tirar um minuto para poder olhar para dentro de si. Ter um minuto para poder fazer a sua reflexão, fazer a sua autocrítica, poder respirar, né? Aproveitar o silêncio. O silêncio tem uma propriedade fantástica, que é a oportunidade da pessoa literalmente assimilar dentro de um
ambiente, o seu espaço interior, Seu espaço. longe das influências do ambiente, né? Perfeito. Então, acho que isso o maçom consegue. Ele tem um momento que ele consegue trabalhar isso de uma forma melhor. Isso nos facilita. E acho que todas as pessoas têm condições de fazer o seu momento de reflexão. Faça a sua oração, faça a sua reflexão, faça o seu momento de autocrítica. Só tem a ganhar. Acho que isso é a sociedade, com certeza. Se a gente tivesse um tempo para nós, nas nossas 24 horas do dia, né, tirar um minuto para a gente respirar e ver um silêncio interior, certamente as pessoas seriam muito diferentes. E a gente precisa Olha, bastante. quer deixar uma mensagem? Nós estamos terminando o programa. Não, Temos só, segundos. só agradecer, né? Então vamos agradecer aos telespectadores por assistir mais esse episódio de A Maçonaria e a Humanidade. Uma boa semana para todos. Até a próxima oportunidade. Boa noite a Tchau. todos. Boa noite a Obrigado todos. pela Boa oportunidade. noite a todos, obrigado.